Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Walt Disney. Oi, gente, eu sou a Marli do Ateliê Arte e Companhia e hoje nós vamos fazer essa linda cestinha, muito fofa, muito fácil de fazer. Então vamos lá. Eu peguei um potinho pequeno, marquei uma distância da borda, só para eu ter a referência do comprimento dos fios que eu vou usar, né, para não ficar mais de um lado, menos do outro e acabar dando, né, um resultado ruim no final. Marquei no meio, 4 para cada lado, e seguindo essas marcações, dividi em 4, de um lado e para o outro, né, fiz um X, uma cruz, né, com as medidas de 4 fios para cada lado. O fundo desse potinho tem 5 centímetros de diâmetro e esses fios que vai de uma ponta a outra tem 13 centímetros. Depois eu faço um inteiriço para a borda toda, mas mais para frente vocês vão ver e vão entender. Então eu coloco uma gotinha mínima de cola quente no meio, né, aproximadamente no meio dessas marcações que eu fiz para prender os fios, para eles não saírem do lugar e eu depois poder cruzar, né, quando virar o potinho para colocar no sentido contrário. Porque depois a gente vai desprender, então é o mínimo possível só para segurar mesmo o fio e a gente poder trabalhar. Agora vai mais um para cada lado e depois a gente vira e faz a mesma coisa. As bordas menores, o fio acaba ficando um pouquinho mais comprido, mas eu cortei tudo na mesma medida para ficar tranquilo para trabalhar. Pronto, os 4 fiozinhos estão presos e agora nós vamos fazer o inverso, cruzando um por baixo, um por cima, um por baixo e outro por cima. E vamos fazer isso com os 4 fios. Aí a gente já não precisa prender o fio no potinho, a gente prende um fio no outro, estica bem e vai colocando, né, as gotinhas de cola, esticando o fio e prendendo um no outro. A gente está tendo reforma aqui na vizinhança e não tem jeito, né, de abafar esse som. Então, paciência, né? Que corra tudo bem para todo mundo. Agora a gente faz a mesma coisa invertendo. Se a gente começou por baixo, a gente passa por cima. Se a gente começou por cima, a gente passa por baixo. É sempre cruzando os fios e prendendo com cola, que aí não tem jeito de escapar. Esses que a gente rolou no potinho, a gente já vai desgrudando para conseguir andar com eles, né? E prender um fio no outro. E a gente faz isso com os 4 fios.
sempre invertendo. Aquele que começou por cima, começa por baixo, o próximo por cima e assim vai. Porque aí a trama fica firme e não solta. Agora nós vamos pegar um fio com a volta toda, que dá aproximadamente 20 centímetros, e a gente vai pôr uma gotinha, ó, a distância da marcação que eu fiz com a caneta para esse fio dá 1,5 centímetros, porque a cestinha não precisa ser tão grande, até fica desproporcional, né? Então eu fiz só para ter como referência, aí depois a gente marca 1,5 centímetros para baixo, seguindo essa medida que eu passei do diâmetro do fundo do potinho, que é de 5 centímetros de diâmetro. E aí a gente prende a ponta do fio e vai passando um fio por cima, outro por baixo, ou um fio por baixo, outro por cima. O importante é que vá sempre cruzando, né? Não pode deixar 2 por cima, 2 por baixo. É 1 e 1. A gente prende a primeira pontinha no potinho para segurar o fio, e aí a gente começa a prender no cordão, cruzando e prendendo um no outro. E faz isso a volta toda. Agora a gente vai dar acabamento. Então, os fios que ficaram por baixo, a gente vai dobrar por cima. A gente coloca uma gotinha de cola quente na ponta e vira nessa pontinha que ficou para fora por cima. Faz isso em todos os fios que ficaram por baixo. E faz isso a volta toda. Agora a gente solta a cestinha do pote para poder fazer a mesma coisa com os outros fios que ficaram por cima. A gente vai virar para dentro. Isso vai dar acabamento e sustentação para a cestinha. Primeiro a gente junta os fios, né, que ficaram abertos aí de um lado e do outro para fechar a cestinha. Eu tirei o excesso das pontinhas porque acaba abrindo a trama e porque também eu queria fechar um pouquinho mais do que a medida do potinho, eu queria ela mais curvadinha. E agora a gente vai virar todos esses fios que faltaram, né, que estão com as pontas abertas, aí vão virar para dentro. É uma gotinha de cola na ponta e vira o fio em cima do cordão. E faz isso a volta toda novamente.
Agora, esse fio que sobrou é o que a gente vai usar para fazer a alcinha. Mas antes disso, nós vamos igualar as pontas. Então, a gente vai aparar, né? Cortar todas as pontas, o excesso de ponta que sobrou, para ficar igual a volta toda. Isso por dentro e por fora. E aí, depois a gente faz, a gente sela essas pontinhas para não abrir a trama. Então, a gente só vai com a cola quente, o restinho de cola que tiver no bico a gente vai selando. Como eu fechei, né, o arco ali da cestinha, ele ficou menor que o potinho, então ele não vai caber mais. Então eu consegui pegar um potinho um pouquinho menor, que é um copinho pequeno de requeijão, e eu cubro com um plastiquinho para não melar todo o copinho, mas... né? Aí se tiver alguém que tiver já o copinho só para isso, tudo bem. Mas é bom porque a gente usa em outros trabalhos sem, né, alterar o efeito de cada um. E aí com termolina leitosa pura, porque eu quero ela bem durinha, a gente encharca uma esponja e vai passando nos fios, apertando bem para termolina entrar nesses cordões aí e depois manter aí ela bem durinha, que é o efeito que eu quero. Quero a cestinha bem durinha. Depois de seca, eu peguei tinta de tecido mesmo, rosa chá com um pouquinho de branco, para chegar no tom da roupinha da coelhinha. Eu queria tudo bem próximo, apesar que eu acabei deixando um pouquinho mais forte para destacar um pouquinho, mas a cor é a mesma, só o tom que mudou, né? Ficou um pouquinho mais escura que o tom da roupinha. E aí a gente pinta por fora e depois por dentro, né? Pinta por fora, espera secar, depois pinta por dentro. A primeira cestinha eu tingi o fio com a tinta de tecido, que é aquarela silk, mas ela ficou um pouquinho salmão porque o tom do fio é bege. Então essa eu escolhi pintar depois com a tinta de tecido para mostrar para vocês a diferença. Esse cordão não é vazado, é um cordão todo maciço, mas esse fiozinho de arame que eu tenho, se eu não me engano é número 26, ele é bem fininho, só um pouquinho menos fino que o fio de cabelo de anjo, mas ele é bem fininho. Então, como ele é bem fininho, eu consegui passar por dentro do cordão. Com um jeitinho, devagarinho, a gente consegue. A gente marca o meio certinho da cestinha e faz um acabamento. Eu tingi a fita, eu pintei, na verdade, a fita também. Como ela ia ficar colada na cestinha, ficou um pouquinho mais durinha, né, que a aquarela silk, que não interfere na trama, né, mantém o tecido, a fita da mesma forma. A tinta de tecido já endurece um pouquinho, ela fica meio engomadinha. Mas como eu ia colar para dar acabamento, tudo bem. Então eu marquei metade da cestinha e prendi essa fita tingida na metade, deixando uma aberturinha, vocês vão entender. Porque depois eu tenho que prender a alça, então eu não posso passar a fita na cestinha toda. A gente marca certinho a metade e vai com essa fita até a metade. Sempre tiro o excesso de cola. Olha lá, chegou na metade, eu corto um pouquinho, deixo um pouquinho comprida a ponta para virar para dentro e dar acabamento, né? Já que a gente está fazendo isso para dar acabamento na cestinha, então a gente dobra essa pontinha da fita para dentro. Isso no começo e no fim. E agora a gente faz a mesma coisa na outra metade da cestinha.
dobra a pontinha para dentro e cola a fita até a outra metade, dando acabamento da ponta da fitinha para dentro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa pelo lado de dentro, que é para cobrir esses fios que a gente virou para dentro e para fora. A gente dá um acabamento com a fita para ficar mais charmosinho, mais bonito, né? Mas bem acabado mesmo. Aí já não precisa dobrar a ponta, porque senão aí ela vira para fora e tira o acabamento. É só colar em cima da ponta virada e correr com ela pela cesta toda, né? Metade e metade. Agora eu peguei 2 argolinhas dessas de bijuteria, não tão pequenininha nem tão grande, um tamanho médio. E eu vou arquear aqui, né, curvar a alça do jeito que eu quero que ela fique. E vou prender essas argolinhas nas laterais, né, nesse meio que eu marquei, para ficar bem centrada a alcinha. Vou prender essas argolinhas para poder prender a alcinha. Faço isso dos 2 lados. E agora eu vou prender a alcinha. Então eu deixei uma ponta do arame para fora de cada lado, mais ou menos 1 centímetro, para eu poder prender na argolinha e torcer esse fio, né, esse fio de arame, para poder ficar bem firme a alcinha. Eu faço uma volta em torno da própria alça, só para prender. Faço isso dos 2 lados. Agora eu pego um pedacinho de fita para envolver a ponta da alça para dar mais um acabamento, né? E esconder esse arame que a gente usou para torcer aí, para prender a alça na cestinha. Sempre prende pro lado de dentro, né, para dar acabamento, esconder a ponta. E aí dá a volta com essa fita em torno desse arame que a gente prendeu na alça. E ao mesmo tempo dá acabamento na ponta do cordão para não abrir a trama. Corta o excesso e fecha a pontinha da fita. E faz isso dos 2 lados. Agora a gente tá colocando um lacinho para dar acabamento, né, na altura aí da alcinha, para dar um charmezinho nessa cesta. E preenchendo o miolinho com cristalzinhos, que são aqueles cristalzinhos de cartela adesiva. Eu pus 3 cristalzinhos de cada lado, né, para dar um toque aí mais gracioso.
Agora a gente pega um quadradinho de celofane e corta 2 medidas. Junta as duas partes cruzando para dar um volume. Coloca um mínimo de gotinha de cola quente no meio, só para segurar, porque o celofane escorrega demais. E mais uma gotinha no verso, né, dessas 2 folhinhas de celofane, para fixar na cesta. Depois é fácil de tirar. Para poder dar um charme, né, enfeitar essa cestinha, para colocar nela um bombom. Está pronta a nossa super charmosa cestinha. Ou melhor, cestinha da coelhinha mimosa. Espiritualmente, a Páscoa representa renascimento ou refazimento da vida. Com o auxílio do arcanjo Rafael, conseguimos nos centrar mais em nós para descobrirmos o nosso verdadeiro propósito de vida, que nos faça bem, assim como de todos à nossa volta. Então, feliz Páscoa!